César Aparecido Nunes. E está sendo transmitido também pela TV Sul, né, que tem muita gente com certeza acompanhando pela internet e também pela TV este momento. O César Nunes eu conheci com o nosso mediador ali, Tadeu Mediador, o professor Reginaldo Arthur. Ali, ele foi o grande mediador, trouxe esse cara, irmão nosso, para dar uma palestra na faculdade no começo do ano agora, de 2015. E eu tive a felicidade de estar ali ouvindo e fiquei muito encantado com as palavras dele, por ser um homem tão estudado, doutor, pós-doutor. Eu tenho aqui uma lista de tanta coisa dele, mas eu nem vou, que é só uma página, só daquilo que ele é. E tenho certeza que ele não vai fazer conta disso. É licenciado, doutor, pós-doutor, não tem quanto pós-doutorado, já falou no exterior, tem nos quase 40 livros escritos e assim por diante, não é? Tem uma história bonita, mas o que mais me encantou nesse homem não é só o seu conhecimento teórico, mas o seu conhecimento de vida, o seu conhecimento de fé, que transmitiu para os alunos e para os professores que ali estavam na Unifeg uma coisa muito bonita. Transmitiu sua experiência de Deus a partir do conhecimento, uma experiência tão bonita de Deus. Isso me encantou muito, viu? Então, por meio do Reginaldo, a gente falou, consegue ele para nós. E com muita dificuldade, porque é requisitadíssimo, achou na agenda dele um espaçozinho para hoje, quarta-feira, e veio, e depois daqui a pouco vai voltar de novo, ainda vai embora hoje, não é? Então a gente agradece muito. Tenho certeza que você vai fazer bem para muitos de nós, como você fez aquele dia, e para outras vezes que você já esteve aqui, que eu fiquei sabendo. Então vai fazer muito bem para todos nós, viu? Seja bem-vindo, César. Que Deus te abençoe hoje nessa grande igreja, Catedral de Nossa Senhora das Dores. Nós te acolhemos desde já com uma calorosa salva de palmas. Seja bem-vindo. E agora está com você. Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço imensamente ao Padre Reginaldo pelo convite generoso. Agradeço a meu amigo professor Reginaldo Arthur, reitor da Unifeg, pela mediação. Agradeço a Deus por estar numa igreja entre irmãos, com tanta gente que aqui deixou a sua casa para conversar junto de Deus sobre a família. Eu acredito que as experiências que a gente vive são aquelas que marcam a nossa alma. E a nossa alma, ela se torna a beleza e a alegria e a originalidade que ela é, se a gente viver a experiência do amor. O amor de Deus que é Criador, e Deus que criou o mundo, porque colocou nele o tempo, continua a criar o mundo em cada criança que nasce, em cada casal que se abraça, em cada casamento, em cada união amorosa profunda. A criação de Deus continua, porque Deus continua a fazer o mundo em cada criança, em cada nova pessoa. Eu andei muito corrido esses dias, andando demais, porque a educação está passando por um momento, Padre Reginaldo. E aí, a minha cunhada marcou um jantar para que eu estivesse com eles no finalzinho de julho. E depois do jantar, junto com a minha cunhada, ela disse, César, faz tempo que você não vem na minha casa. E a minha mulher pegou no meu braço e falou assim, na minha também. Aquilo me gelou o coração, porque eu não percebia o quanto o trabalho tinha me tirado da presença da minha mulher. E eu comecei então a frear, a dizer não, porque eu percebi que na brincadeira do cotidiano ela deu um sinal. Você está dando muita importância
para o trabalho. Eu, Padre Reginaldo, nasci lá no Paraná. Morava no sítio, num lugar colonizado pelos mineiros de Congonhas do Campo. A minha cidadezinha chama Congonhinhas, uma cidade bem pequena, feita por uma migração de mineiros para lá. Minha mãe se casou com o filho do vizinho, do sítio vizinho, com 14 anos. E a minha mãe olhava para mim e dizia: "Você dos que vingou é o primeiro." Eu não sabia o que era vingar e achava que era um elogio. É que haviam morrido 2 irmãos antes que eu pudesse nascer. A minha mãe me criou numa estrutura familiar, como muitos de vocês, um Brasil ainda agrário, um Brasil marcado pelas relações do campo, pelo sítio, pela roça, pelas relações onde a família era uma unidade bem diferente de hoje. Na minha família existia um valor que a gente não pode abrir mão, o valor da comensalidade. Comensalidade quer dizer comer juntos, sentar juntos à mesa para juntos saborear a comida que Deus nos dá e nos nutre e que nós pelo trabalho conquistamos. Meu pai trabalhava na roça, mas aos sábados e aos domingos todo mundo comia na mesa. E o meu pai falava todo dia, a hora da mesa: "Abençoai, Senhor, o que vamos comer e dai também àqueles que não têm." E essa oração ficou no meu coração desde pequenino. E eu fui aprender anos mais tarde, nas pesquisas lá na Itália. Tem um filósofo que diz assim: a fidelidade à mesa é tão importante para a família quanto a fidelidade à cama para o casal. Comer juntos, a gente digere o sofrimento e a gente potencializa as conquistas. A família nutre-se pela presença e pela comensalidade. A gente tem que criar rituais. Eu tive a honra e a alegria, para aqueles que conhecem, de ter sido aluno de um grande educador brasileiro chamado Paulo Freire. E depois eu fui motorista dele, e depois eu faltei numa reunião da minha faculdade e me elegeram chefe do meu departamento, porque eu não pude me defender. E eu fiquei chefe de um grande educador brasileiro chamado Rubem Alves, né? Eu fui chefe do Rubem Alves por 4 anos, até acompanhá-lo a passagem para o pai no dia 19 de julho de 2014. E o Rubem Alves dizia: "Sabemos que o último filho chegou pelo barulho do micro-ondas, esquentando o último pedaço de pizza, porque a família hoje é um lugar de coabitação, mas não de convivência. Coabitar, a gente coabita até em hotéis, mas convivência significa criar espaços para a gente conversar, para a gente fazer rituais comuns." Então eu nunca esqueci o que o Rubem Alves falou e me lembrava da minha mãe. A minha mãe trabalhava o dia todo na roça, tinha que levantar de madrugada para ver se ainda havia brasa no fogão, ou então tinha que acender o fogo para colocar uma chaleira de ferro e fazer café com rapadura, porque não tinha açúcar. E depois torrar o café, e depois moer todo dia o pó, e depois fazer o pão. E a gente, quando acordava bem cedinho, a mesa estava pronta. E a minha mãe fazia o pão, cortava as pontinhas, cortava 5 pedaços e colocava nas canequinhas e passava em cima uma manteiga e dizia: "Comam o pão da mãe, porque se não tiver bom eu não vou servir para ninguém." E a gente comia junto. E às vezes ela fazia um pão a mais e pedia que eu levasse para a dona Sabina, a vizinha. E eu levava numa tigelinha com um paninho em cima. E eu chegava e falava: "Minha mãe mandou trazer para a senhora." E ela, se não tinha nada para mandar para minha mãe, ela guardava a vasilha e dizia: "Deixa aqui essa vasilha que qualquer hora eu tenho que visitar vocês, eu mando alguma coisa." Mas nunca aquela recipiente, tigelinha, voltava vazio, porque um cuidava do outro e trocava a comida.
e trocando a comida, trocava o carinho. A dona Sabina olhava para mim e falava: como é que está a caçulinha? Sarou daquela tosse comprida? Como é que está o do meio? Melhorou do sarampo? E o tio dos 6, que foi para Curitiba, vai voltar ou vai ficar lá? Um conhecia e se preocupava com a vida do outro. Eram irmãos do mesmo universo. Nós tínhamos a comensalidade, comer juntos. Nós tínhamos um outro valor da família, a ancestralidade. Ancestralidade significa cultivar os antepassados, ter memória dos mais velhos. A gente tinha em cima da nossa sala de comida, que tinha um guarda-comida pequeno, tinha uma foto redonda pintada em Aparecida do Norte, que tinha o meu bisavô e a minha bisavó, Amélia e Gregório. Eles eram pintadinhos um para o outro, e aquilo era quase que sagrado. E uma vez ou 2 vezes por ano, as famílias se visitavam, e a minha mãe pegava as fotos de criança, as fotos a cavalo, e aquela famosa foto que ficava a escadinha dos filhos e o pai e a mãe atrás. E a gente sabia o nome do bisavô, o nome do avô, sabia o nome e a idade dos ancestrais. O meu avô tinha uma sabedoria. Ele sabia ditados populares, ele sabia quando ia chover, ele sabia quando os animais iam parir, porque ele tinha uma biologia aplicada, ele tinha uma química aplicada, ele tinha um conhecimento da vida, que a sociedade industrial urbana foi roubando dos mais velhos, né? Foi tirando. E a minha mãe tinha um punhado de simpatias que ela sabia, misturado com reza e bênçãos, que ela fazia junto com chazinhos. A família moderna transferiu para o ginecologista e o pediatra todos os saberes da mulher. E a mulher foi despossuída de ser aquela que conserva na família os saberes, as comidas e os processos antropológicos de vínculos, de laços. E aí tem um filósofo que diz: não pode ter asas quem não criou laços com a família, quem não se sentiu pertencente. Minha mãe trabalhava e trabalhava e trabalhava, mas ela não deixava de pentear as crianças no fim do dia. A minha tia dava banho em 5 crianças, mas ela colocava um banquinho em cima do outro banco e pendurava um espelhinho vermelho que ela comprava na venda, com barbantinho, que a gente ficava procurando quando dava vento no pessegueiro, e ela passava a escova no meu cabelo e falava: você tem o tupete do meu pai, o seu avô, homem que não levava desaforo para casa. E eu falava: mãe, quando eu crescer eu também não vou levar desaforo, viu? E ela ria e falava: você sabe o que é desaforo, menino? Eu falei: não sei, mãe. Mas se a senhora tá gostando e o vô não levava, eu estou junto com a senhora, né? E ela ria e falava: isso, meu filho, isso, meu filho. Ela passava a moral, ela passava os valores no cotidiano do dia a dia. Um dia ela passou o dedo no meu nariz e falou: você tem o nariz da minha mãe, sua avó, mulher que cheirava confusão de longe. E eu ficava feliz. E eu acho que até é verdade, porque eu nunca entrei em confusão, eu sempre sou que nem o rio, vou desviando da confusão para tocar a minha vida. E eu lembro um poeta gaúcho chamado Mário Quintana que fala: para todos aqueles que atravancam o meu caminho, eu digo, eles passarão, eu passarinho, eu vou embora, né? Minha mãe me ensinou a cheirar confusão de longe, falando comigo. Minha mãe me ensinou a não levar desaforo para casa, depois explicou o que era a honra e o valor. Minha mãe me ensinou a nunca jogar comida fora, comida é sagrada, não deixar no prato. Minha mãe me ensinou a comer, a dividir, a pensar. E as famílias foram esquecendo os valores e fazendo com que, lamentavelmente, a sociedade seja: tudo é possível, tudo pode, sem limites, sem conversas, sem valores. Eu tenho saudades da minha mãe,
Eu fui para a escola, o pai não queria. E eu reprovei a 4ª série, que naquela época era muito difícil. Voltei triste. A minha mãe falou: o seu pai não vai deixar você continuar a estudar. Agora o seu irmão está passando, ele que vai. Falei: tá bom, mãe. Eu fico na roça. Aí ela começou a ficar bem triste. Falou: você fica aqui na taipa do fogão que eu vou pensar uma coisa. E depois de um dia de pensar, ela falou assim: filho, eu queria tanto que você estudasse, mas não vai dar mais aqui. Então o único jeito, eu acho, Deus há de me perdoar, é você ir para o seminário, que os padres estão fazendo missão aqui. Você vai lá no meio, fica bem quietinho, ora para Deus abrir o seu coração. Falei: mas mãe, eu não tenho vocação. Ela falou assim: filho, mas são 14 anos para ser padre, você vai rezando, vai pegando, cada dia você reza um pouquinho, Deus vai dar para você, né? Quer dizer, minha mãe era muito prática, né, na vida. E eu vou dizer para vocês, eu fui para o seminário, fiquei 14 anos no seminário, fiz filosofia e fiz teologia na PUC. O meu colega de quarto na filosofia chama-se Sérgio da Rocha, é Dom Sérgio da Rocha, presidente da CNBB hoje. Nós estudamos junto por 11 anos, né? Dom Sérgio da Rocha. Tivemos uma proximidade dos meus colegas de turma, 6 são bispos, né? O de auxiliar de Teresina, o bispo de Jacarezinho. E eu fui ordenado diácono, padre. Minha mãe me viu a ordenação de diácono. E 12 dias depois a minha mãe faleceu por um problema, lamentavelmente, muito nova, respiratório, de tanto trabalho na roça. E o bispo suspendeu a minha ordenação presbiteral, que era para ser dia 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Assunção. Ele falou: vai ficar para o fim do ano, agora é melhor você ficar curtindo, você é muito ligado na sua mãe. Eu falei: tá bom, senhor bispo, então tá certo. O que eu vou fazer nesses 6 meses? Ele falou assim: vai ajudar na paróquia, você fala bem, vai ajudar na catequese. E eu fui na catequese da paróquia. A catequista, no primeiro sábado, olhou para mim, eu casei com ela. Sou casado com a catequista há 32 anos, né? É minha primeira namorada, é o meu amor, é a minha vida. Eu não sou nada se não fosse a minha mulher, né? Ela me deu 2 filhos e eu com ela fiz um caminho de felicidade e de amor que me fez ser tão feliz e tão realizado, que me fez atravessar agora 200 quilômetros para vir testemunhar para vocês. Eu não vim trazer ciência, ciência eu faço lá na universidade, eu vim trazer um testemunho. E eu respeito muito quem luta para ser amado, porque nenhum sucesso humano, nem político, nem financeiro, compensa o fracasso como ser humano. E o ser humano tem que amar e ser amado. Santo Agostinho dizia: ama e faz o que quiseres, porque quem amar vai saber o que faz. E eu sou casado, sou feliz, eu respeito quem luta para encontrar o amor. Achei admirável a bênção que o padre Reginaldo deu, aquele em segunda união, porque luta com o coração aberto para encontrar o amor. Mas eu tenho comigo aqui, talvez seja uma compensação, uma falinha que eu descobri, que é talvez para justificar o meu amor. Eu digo assim: encontrar alguém legal na vida é questão até de sorte, permanecer com ela é questão de competência, né? Recíproca, todo dia, alimentar o amor, porque o amor tem que ser alimentado, o amor tem que ser celebrado. O que mais corrói o amor é o cotidiano, é deixar as coisas todas destruir a coisa mais linda, que é 2 pessoas que se encontraram na vida, entre 7 bilhões de pessoas, uma para olhar para a outra e trilhar com as bênçãos de Deus o caminho do amor, do testemunho e da alegria. Eu sei que hoje eu estou muito feliz, eu trouxe um convite de casamento do meu filho mais velho para o professor Reginaldo, que vai ser o seu padrinho na igreja. Meu filho tem 28 anos, vai se casar no dia 19 de setembro. Domingo, dia dos pais, nós sentamos, ele falou assim: pai, estou meio com medo. Falei: por quê, filho? É o 3º, último fim de semana que eu estou solteiro. Falei: é verdade, né? As proclamas já correram, falei para ele, né?
Ele falou assim: pai, é muito difícil a vida a dois. Eu falei: filho, você viu sempre o seu pai e sua mãe, você sabe a realidade. Não é tudo mar de rosas. Há dias de dureza, há dias de enfrentamento. Algumas vezes você sente que as coisas te confundem. Mas se prevalecer o amor, se prevalecer a confiança, se prevalecer a capacidade amorosa, essas coisas se dissipam. Porque é na noite mais escura que as menores estrelas têm que brilhar mais. É na noite mais escura que o amor tem que prevalecer. É na dificuldade que você sente que ama. É no perdão e é na disposição para recomeçar todo dia que o amor de um casal se refaz. Não é na cobrança. Aquele que mais ama é aquele que mais se abre, aquele que mais cede. A nossa igreja construiu uma imagem de família tão linda que tem muito a nos inspirar. A antropologia estuda a família. Hoje a sociologia estuda novas formações de família. Mas a nossa igreja também tem a sua proposta. E eu estou vinculado a essa proposta. Fazer da família um lugar de união plena como Deus e a igreja. Uma união onde possa se expressar o amor, a criação e a dignidade da condição humana. Eu estou hoje muito feliz porque com o meu filho eu conversei com ele e eu falei a ele: filho, a construção de um casamento é uma construção histórica que vai dia após dia. Se você mantiver as pontes, você sempre vai conversar e negociar e você sempre vai perdoar, de pequenas a grandes coisas, porque o perdão, ele não tem limite. O perdão é a grande distinção do cristianismo. Eu acho que a família é a primeira e a maior experiência amorosa. Eu tenho saudades da minha mãe, eu tenho saudades do meu pai. No dia que era para eu me matricular na escola, minha mãe perguntou para o meu pai: será que ele pode ir lá estudar? Ele falou assim: vai ter uma chance, pode ir até lá. Mas depois ele olhou assim e falou assim... Eu voltei e falei que não tinham me matriculado no primeiro dia. Ele falou assim: por quê? Olharam para a cara dele e viram que é burro, não vão perder tempo com um moleque desse, né? Aí a minha mãe olhou para ele e falou assim: você não devia falar uma palavra feia para o teu filho, porque as palavras feias ficam no coração do filho até a vida inteira. Se você não tem palavra bonita para falar para o filho, fica quieto. Mas não fale uma palavra feia que vai ficar que nem roupa quarando, o tempo todo remexendo. E aí ela falou com uma sabedoria. Eu escutei na missa esses tempos que o padre falou que pelo fruto a gente conhece a árvore, viu? Meu pai levou 2 minutos para entender, né? Mas depois ele falou assim: você está me chamando de burro, Marilena? Ele falou assim: não. Ela falou: não, quem sou eu? É a Bíblia, filho. Se você quiser brigar, brigue com a Bíblia. E ele saiu e pensou e sofreu, porque a minha mãe nunca deixava de falar o que ela pensava, com autonomia, com serenidade, mas ela colocava as coisas com segurança. Um dia o meu avô, o pai dela, falou assim: eu não mudo, pau que nasce torto, morre torto. Ela falou assim: mas você não é pau, pai, você é gente. Pau talvez não mude, mas gente muda. E quanto mais inteligente for, e quanto mais amoroso for, muda com mais facilidade. Ela tinha uma sabedoria. Ela tinha uma sabedoria. As mulheres têm uma sabedoria. A sociedade urbana industrial tirou da mulher muita sabedoria. E transmitiu para quem? Para Ana Maria Brega, que está na televisão, fazendo o mais você, com você, sem você, para você, e um punhado de programas caricatos que usurparam da família brasileira a alegria, a culinária, a troca de felicidade, a alimentação, a conversa, o respeito. E a família não tem mais em si, fica olhando na televisão as coisas que eram dela. Os homens, né? Nós homens, éramos educados para ter uma visão de mundo, de coragem. Evidentemente que havia muita coisa que era muito dura com a gente. E a gente hoje aprendeu que a gente pode chorar, que isso não vai diminuir a nossa hombridade ou masculinidade.
que chorar é uma atitude humana e que a gente tem que educar os filhos a partir do respeito. E a gente tem que ser primeiro na família o que a gente pede para os filhos, né? A comensalidade, a ancestralidade. Outra coisa que a minha família tinha e que a gente perdeu, nós tínhamos as festas de fim de ano, de ir todos juntos à igreja, de irmos todos juntos a uma festa e a família inteira se representar unida. Hoje a sociedade mudou, o menino tem lazer com criança, o adolescente separado, o idoso separado, a mulher de um lado, o homem no outro. Se não se juntam nem no lazer, e durante a semana cada um está numa coisa, como é que vai falar de união a família, se ela não encontrar espaços comuns para conversar? E hoje tem uma outra coisa que nos perturba, o tipo de televisão que o Brasil desenvolveu. Quem estudou um pouco de filosofia grega, como o professor Reginaldo, que é doutor em filosofia pela Unicamp, tem a honra de dizer que foi meu aluno lá na Unicamp. A mitologia grega dizia que havia um animal na Grécia chamado Medusa. A Medusa tinha os olhos lancinantes e tinha serpentes na cabeça. E ela dava um pio. E quem olhava para a Medusa virava pedra. Hoje a Medusa olha para a gente e faz plim-plim. E quem olha para ela vira pedra. Tem gente que é capaz de chorar com drama de novela e não chora com o drama da vida real. Tem gente que se condói do pobre, tem dó do pobre que aparece na novela. Mas o pobre que está na rua de Guaxupé, ele fecha e não consegue sentir. Ele não vê que aquele é irmão dele. Ele não vê que a pessoa decaída é a que mais precisa. E ele chora com dramas imaginários, mas não tem a compaixão cristã. Ele não tem a compaixão. Ele acaba tendo os valores que a Medusa vai estabelecendo. Eu acho que nós temos que ter uma posição crítica frente à televisão, conversar com as crianças e adolescentes. O Big Brother, que é um programa dramaticamente perverso, na França não passou da primeira edição. Em Portugal teve 2. Na Espanha teve 3. No Brasil teve 15. O Big Brother faz mal à família, faz mal à criança, faz mal ao adolescente, porque ele confunde aquilo que eles chamam de anjo não é anjo, aquilo que eles chamam de líder não é líder, aquilo que eles chamam de amigo não é amigo. E é uma exposição perversa da sexualidade num horário que não deveria. Eu acho que nenhum horário, mas naquele momento faz mal à família não ter espaços para discutir com os filhos o que se deve ver na televisão. Eu gosto muito do programa Criança Esperança, que a Rede Globo está reeditando, e acho um dos mais admiráveis programas. Acho que deveria continuar, mas acho que a Rede Globo faria mais bem à família se tirasse o Big Brother, porque daí ela não prejudicaria tanto numa visão precoce da sexualidade, medíocre, competitiva. A família tem que conversar. Hoje nós não podemos pegar a opinião das pessoas na sociedade. Nós temos que ensinar as crianças a dizer uma coisa, a falar e a pensar. A família tem que ter diálogo, porque a família é um espaço do diálogo. E mesmo em situação limite, eu nunca vi a mãe que abandone um filho, o pai que abandone um filho. O filho pode entrar, às vezes, na criminalidade. A mãe acompanha, o pai acompanha. Isso é fundamental para que as pessoas continuem a sua trajetória. Mas a gente tem que saber que há 2 caminhos para educar os filhos: o amor da família e a alegria na escola. Se falhar a família, falhar a escola, só sobram 2 outras: o narcotráfico e a polícia. Então não existe outra chance. Ou a gente vai amar os filhos. E eu falei para os meus filhos na adolescência: filho, o pai não quer que você faça isso. Eu vou deixar bem claro. Se você fizer, vai ser sua escolha. Se você errar, eu espero que não erre. Mesmo assim, ligue para mim. Porque em qualquer lugar que você estiver, como filho pródigo, pense que o pai e a mãe te amam. E se você quiser, confie mais no pai e a mãe. Eu vou atrás de você onde você estiver. Eu aprendi agora com o professor Reginaldo uma frase linda,
quem leva os filhos para a igreja não haverá de buscá-los na cadeia. Nós precisamos levar os filhos, acompanhá-los, tomá-los pela mão, para que o nosso exemplo seja prevalecente. E mesmo quando caírem, que o nosso amor seja maior, mas lutemos tudo para que não caiam nunca, e que a família seja sinal de contradição, num mundo cada vez mais egoísta, cada vez mais extremamente racista, discriminatório, a gente possa falar como diziam de nós os Atos dos Apóstolos: os cristãos têm tudo em comum, dividem os seus bens com alegria, e entre eles não há necessitados, parecem sempre felizes. Por quê? Porque nosso testemunho cristão. Eu quis fazer uma viagem com a minha família, porque um filho vai se casar em setembro, e o outro filho está noivo, ficou noivo em dezembro, vai se casar provavelmente daqui a 1 ano e meio. E eu falei para minhas 2 futuras norinhas: eu queria levar os meus filhos numa viagem, mas eu não queria que vocês, norinhas, pudessem ir. Não por mal, é porque eu queria a última experiência, só eu e os meus filhos. Antes que depois vocês viajarão comigo toda a minha vida. Mas agora eu queria só os meninos comigo. Fui eu, minha esposa e os 2 meninos. Meninos eu digo porque o pai sempre acha que é menino. Um com 28 anos e o outro com 26, né? E eu pedi que no lugar que nós fomos, para a Itália, pagando até hoje a passagem, ficamos um mês na Itália. Eu quis fazer uma peregrinação com os meus filhos. O primeiro lugar que eu fui, para Assis, para rezar com os 2 meninos ao lado do túmulo de São Francisco de Assis. E eu falei para os meus filhos: esse santo da nossa igreja chamava o sol de irmão, chamava a água de irmã, chamava a lua de irmã, chamava a árvore de irmã. Então nós que somos ambientalistas, meus filhos amam o meio ambiente, temos um exemplo na nossa igreja, São Francisco de Assis. E eu rezei com eles e falei: eu só não consigo ainda chamar a morte de irmã. Ele chamava a morte de irmã e eu tenho alguma dificuldade de chamá-la, né? Quer dizer, depois eu ajoelhei com eles no túmulo de Santa Clara e rezamos pelo amor de uma mulher que dedicou toda a sua vida a fazer as clarissas, a caridade, ajudar os mais pobres. E fui com eles ao túmulo de São Pedro em Roma, e fui ao túmulo de Santa Catarina de Siena, de Santo Agostinho em Pávia, de Santo Ambrósio e Santo Antônio de Pádua. E ajoelhado com os meus filhos, eu passei a eles dizendo: se vocês quiserem, agora o Pai vai falar muito menos para vocês, porque vocês vão sair para o mundo. Acreditem no amor, e acreditem na religião, e acreditem na tradição da nossa Igreja Católica. Venham buscar aqui. Eu, que aprendi uma oração com a minha mãe dizia assim: filho, coisa pequena que você tiver dificuldade na vida, pede para santo, que santo é meio desocupado lá no céu e tem que cuidar da gente, né? Você tem problema na garganta, pede para São Brás. Tem problema no olho, pede para Santa Luzia. Você tem medo de raio, pede para Santa Bárbara. Você tem medo de cobra, quando você vai levar pão para sua avó, pede para São Bento, que ele limpa todo o seu caminho. Coisa grande, filho, pede para Deus com todo o respeito, porque Ele é nosso Pai. E coisa que você achar que Deus não vai aceitar bem, pede para a mãe dele que ela dá um jeito, né? Minha mãe era ardilosa, né? A minha mãe era ardilosa demais, quer dizer, ela, Nossa Senhora, né? Das dores, né? Pois eu quis levar os meus filhos ao túmulo de Santa Luzia, que está enterrada intacta em Veneza. E eu fui lá e chorei ao ver o túmulo de Santa Luzia. Por quê? Porque faz parte da minha vida, da minha família. E eu quis fazer isso. Graças a Deus eu pude fazer. E a última grande presente que eu dei para os meus filhos foram 30 dias de peregrinação religiosa pela tradição católica na Itália. E eles nunca esqueceram que eu estava esses dias no quarto, meio quietinho, eles estavam conversando entre eles, e o meu filho mais velho falou assim, para o colega dele: eu adorei o que o meu pai fez. No começo eu achei que ia ser meio chato, mas depois eu vi o quanto foi importante. Quando os meus filhos crescerem, antes deles casarem, eu vou fazer isso que o meu pai fez.
E isso vai ficando no coração. Por quê? Porque as palavras inspiram, mas os exemplos arrastam, né? São os exemplos que arrastam. Seja você no mundo a mudança que você quer para ele, diz o grande Mahatma Gandhi, que dizia de nós cristãos, a religião mais linda do mundo é o cristianismo. Pena que a maioria não acredite e não pratique o que ela diz, né? Nós devemos tomar essa crítica do Gandhi e praticar o cristianismo e olhar para aqueles que a sociedade julga os menores, para aqueles que a sociedade julga os excluídos, porque Jesus andava com as mulheres que eram excluídas, Jesus andava com os doentes que eram excluídos, e Jesus andava com os pecadores. E a religião existe para religar o homem com Deus, religar o homem com o seu destino, religar o homem com a natureza, religar. Então a religião é para que a gente que se sente pecador consiga ter a alegria e a bênção de Deus para continuar nessa vida. Não sei se eu fiz certo, porque as minhas norinhas ainda até hoje estão, futuras norinhas, um pouco magoadas comigo. Eu vou ter alguns anos para tirar isso, mas elas verão de entender. Porque eu ficava em hotéis passíveis de serem pagos por uma família, de um professor, mas eu não fazia 2 quartos, 2 para os meninos e 1 para o casal. Eu falava, eu quero um quarto só, com uma cama de casal no meio e 2 camas de solteiro do lado, e eu não quero televisão no quarto, porque eu queria ficar com os meus filhos o mais tempo possível. E a gente andava e andava de metrô, e depois deitava na cama, aqueles homens arrões com a gente. E eu me lembro que dali saiu tanta coisa. O meu filho mais novo falou para minha mulher, mãe, vou contar uma coisa para a senhora. O que, filho? A senhora me mandava para a escola com uma calça da Adidas que eu não gostava. E ela, e o que você fazia? Eu levava uma outra que eu gostava, escondido dentro da minha mochila. E aí, chegava na escola, eu ia no banheiro e trocava. Ela, seu safado, né? E aí o que acontecia? Ah, mãe, às vezes eu esquecia de destrocar, e você vinha me buscar e você nem percebia. Quando eu chegava em casa que eu corria no quarto e trocava. E eu falei para minha mulher, quantas vezes a gente não olha para os filhos, a gente fica perdido pelo cotidiano, fica perdido pelo trabalho. Tem tanta gente às vezes que presta mais atenção e às vezes também não tem alternativa no trabalho do que aos filhos, né? Eu não estou dizendo que a minha vida foi só alegria, tive muitas dores, né? Nossa Senhora das Dores sabe. Cheguei a dizer para minha mulher, falei para os meus filhos, toda vez que o pai chegar em casa e vocês já estiverem dormindo, o pai não vai acordar vocês, vai fazer um nozinho na fronha do travesseiro, só para dizer que eu estive ali, que é o meu abraço, o meu beijo. E quantas vezes eu trabalhando em Curitiba, no Amapá, ligava para minha mulher e falava, por favor, faz um nozinho para eles pensar que eu estive ali. Hoje eu não faria nunca mais isso, né? Porque a gente dava uma falsa ilusão. Hoje eu não perco uma noite que eu puder estar com os filhos, não perco uma noite que eu puder conversar com eles, não perco uma noite que eu possa falar com eles. Eu sofri um infarto, quase morri, e o meu médico depois disse que eu só posso tomar vinho, 1 taça de vinho por dia. Eu tenho que confessar a vocês que eu fui em Itu e comprei uma taça que cabe 1 litro. Então, domingo no dia dos pais eu abri a taça para tomar com os meus 2 filhos. E eles tomaram comigo o vinho que eu gosto, comedidamente. Agora, a alegria de um pai ao conversar com o filho há 3 semanas de se casar, eu acho que não há dinheiro no mundo que pague. A alegria de um pai. Agora, o que eu construí com os meus filhos começou na infância, porque a gente não faz atalho na adolescência, não faz atalho na juventude, começa na infância, quando a gente começa a conversar com os filhos, a carregá-los para a igreja, a ficar com eles, e a gente também tem maturidade para deixar com que eles expressem as suas dúvidas e as suas dificuldades, né? Abrir os canais, deixar sempre, não levar seus filhos a situações limite, amá-los com profundidade, e amá-los com firmeza. A poetisa mais linda do Brasil se chama Adélia Prado, é mineira de Divinópolis. Ela tem um poema que diz assim, até hoje eu sei quem olhou para mim com um olhar de confiança, porque eu era criança, mas não era boba.
Até hoje eu sei que olhou para mim com um olhar de amor, porque eu era criança, mas nunca fui boba. A criança sabe. E eu fui aprender nos estudos depois que um espelho não diz quase nada para uma criança. O que a criança vai ver no espelho é o que o pai e a mãe falou que ele é. Então o pai e a mãe tem que ser o primeiro a elogiar os filhos. Você tem o cabelo bonito, você tem o olho lindo, você tem a sobrancelha do teu avô, para criar laços nele. O meu irmão, os irmãos são duros na queda, falava assim: você, César, tem a testa de amolar facão, porque é grande a minha testa, né? E a minha mãe, logo que escutou, falou assim: não é só de amolar facão. A testa dele é grande para guardar bastante ideia na cabeça dele. E a minha mãe logo tirou o bullying que eu poderia ter sofrido. Ela fez o contra-bullying, ela levantou a minha autoestima. Ela fez com que eu, naquele momento, me sentisse a pessoa amada e querida. Palavra de pai, palavra de mãe é essencial para que as crianças se orientem. E a gente se alimenta onde? A gente se alimenta na nossa igreja, na experiência do discernimento do magistério da igreja, na palavra de Deus. Mãe é uma dimensão tão linda que Jesus, que é Deus, quis ter uma. Se Jesus quisesse nascer de outro modo miraculoso, ele poderia. Mas Jesus quis ter mãe, quis conviver com a mãe. E a mãe e a maternidade, como dizia João Paulo I, perguntaram: o senhor acha que Deus é pai? Ele falou assim: às vezes é pai, às vezes é mãe. Às vezes ele é mais mãe do que pai. João Paulo I. O pai e a mãe são figuras da igreja, figuras da união de Deus na Santíssima Trindade. E se vocês pegarem todos os valores que estão no Espírito Santo, são os valores que a gente atribui à condição feminina. É a temperança, a alegria, o amor. O Espírito Santo é a expressão teológica de toda a beleza da criação feminina. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, Pai dos miseráveis, vossos dons afáveis dai aos corações, consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Isso é a nossa missão cristã, a missão do nosso Deus, Espírito Santo, a missão do amor, a missão do perdão. Eu não posso concordar com as pessoas que dizem: eu perdoo, mas não esqueço, porque essa é uma visão racionalista. O cristão diz: quem perdoa, perdoa plenamente. Quem perdoa, perdoa plenamente. Jesus não teria deixado uma outra maneira. O perdão é prática cristã. Não existe nenhuma outra religião que tenha o perdão como fundamento. A fraternidade, todos nós somos irmãos, nascidos do mesmo Deus. Já não há judeu nem grego, nem senhor nem escravo, nem homem nem mulher. Todos são filhos de Deus. A grandeza de incluir todo mundo nessa grande comunidade humana. São Gregório dizia: não devemos ter vergonha de reconhecer o que Deus não teve vergonha de criar. A teologia do acolhimento. Não tenhamos vergonha de reconhecer o que Deus não teve vergonha de criar. Se é Ele o Criador de tudo, nós temos que acolher a todos, né? Todos os irmãos, todas as pessoas, todas as formas de viver e de expressar a grandeza de Deus, né? Agora o amor é paciente, o amor é cuidadoso, o amor é detalhista, o amor não esquece, o amor se cultiva. E o amor é a expressão da cristandade, é a expressão da teologia cristã. Paulo de Tarso dizer: a fé um dia passará, porque o dia que chegarmos diante de Deus não vamos precisar mais da fé, vamos estar olhando para Ele. A fé existe quando não o vemos. A esperança um dia passará, porque o dia que a gente espera e chegar com Deus não vai esperar mais. Mas o amor nunca passará. Então o amor é a maior das virtudes cristãs. O cristão pode ter muita fé, mas só a fé não põe ninguém no céu. O cristão pode ter muita esperança, mas só a esperança não põe ninguém no céu. É a fé, a esperança e o amor. Ágape. Esse é, a meu ver, a nossa missão e a nossa chamada testemunho
querigma, koinonia em teologia. A família cristã é para mim a minha primeira experiência amorosa. O amor da minha mãe e do jeito dele, o amor do meu pai, são os que me conduziram até aqui. E eu queria dizer a vocês, aqui de Guaxupé, que me honraram com essa atenciosa oração, olhando e me ouvindo, né? Levem para os vossos filhos uma experiência sempre de amor, né? Levem para o vosso companheiro. Tem gente que conhece mais a vida dos atores de novela do que às vezes o que o companheiro e a companheira está fazendo. Conversem mais. Não esperem a televisão marcar dia do homem, dia da mulher, dia disso. Marquem vocês. Falem, hoje Deus nos deu mais um dia juntos. Quanta gente não daria todo o dinheiro que tem para ter um dia a mais na vida? E a gente todo dia ganha de Deus essa alegria. Quando acordarem, digam, Deus me deu mais esse dia. Eu vou amar mais, eu vou abraçar mais, eu vou perdoar, eu vou também pedir o perdão se eu errar, e nós vamos juntos manter o nosso caminho. Eu acho, Paulo de Tarso nos diz, o nosso sinal de cristianismo está no serviço e está no amor. O serviço aos mais pobres e o amor na família, na sociedade, né? Com o mesmo amor, com o mesmo espírito. Nada por rivalidade, tendo os mesmos sentimentos de Jesus, que sendo Deus, não se apegou ociosamente à sua igualdade com Deus, mas se fez homem, e feito homem, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, obedecendo até a morte. E que morte? Morte de pecador, morte de malfeitor, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame, para a glória de Deus Pai, Cristo Jesus é o Senhor, aleluia. Muito obrigado. Caro professor César, em nome do Padre Reginaldo, Padre Ademir e toda a nossa comunidade, agradecemos-lhe por sua presença entre nós. Tenha certeza de que todas as suas palavras alojaram-se em nossos corações e por toda a nossa vida serão lembradas e vivenciadas, mostrando-nos que não há outro caminho a seguir, senão junto com as nossas famílias e de mãos dadas com Jesus. Nós vamos entregar-lhe como um presente uma imagem de nossa padroeira, Nossa Senhora das Dores, rogando-lhe que ela lhe dê muita proteção e o acompanhe todos os dias de sua vida junto aos seus. Nós sabemos, conhecemos, através das suas palavras, que o Senhor tem uma bela família, mas nós lhe convidamos, pode se agregar também à nossa família, sentar-se conosco à nossa mesa, junto à nossa família catedral. Sempre, sempre o Senhor será bem-vindo entre nós. Um carinhoso abraço do Padre Reginaldo, Padre Ademir e todos os paroquianos da nossa comunidade Nossa Senhora das Dores de Guaxupé. Deus lhe pague, viu, pela sua disponibilidade. Agradeço imensamente o Reginaldo por fazer esse caminho para nós.
por ter conhecido você, César, viu? Essa sua experiência, esse seu testemunho, tão estudado e ao mesmo tempo transmite com tanta simplicidade, leveza e mostra para nós que chega ao coração não é só o conhecimento adquirido, mas a experiência vivida que a gente vive. Isso que chega ao coração e transforma a nossa vida. Então fico imensamente feliz de saber que você sabe unir conhecimento e fé. A fé, o teu conhecimento não te afasta da fé, mas o teu conhecimento te faz cada dia crer com mais autenticidade. Deus abençoe pelo teu testemunho, viu? Deus continue abençoando tua família, teus filhos, que leve esse presente também para o teu filho, que Nossa Senhora proteja ele que já vai casar, né? E nós não vamos poder ir no casamento, mas nós vamos estar rezando. Tá. A festa depois você vem fazer conosco. Vindo depois falar conosco de novo. Esta é a festa, viu? Que Deus lhe pague, Deus abençoe. Leve, nosso jeito de agradecer é rezando. Por isso agora nós vamos colocá-lo no coração da Senhora das Dores, tua vida, teus filhos, tua família, teu retorno para casa, que você leve muita graça e paz e bênção para toda a tua família. Vamos rezar uma Ave Maria por ele e por toda a família. Ave Maria. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família, o Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Que o Senhor Jesus esteja convosco para que Ele vos defenda. Amém. Esteja à vossa frente para que Ele vos guie. Amém. Atrás de vós para que Ele vos guarde. Amém. Dentro de vós para que Ele vos conserve. Amém. E acima de vós para que Ele vos abençoe. Amém. E que desça sobre todos vós, vossas famílias, a bênção amorosa de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Conto com a presença de vocês amanhã aqui, para adoração durante todo o dia, mas às 19 horas, para nós encerrarmos esse dia de oração com muita fé. Então até amanhã, se Deus quiser. Vão em paz, que o Senhor e Nossa Senhora vos acompanhem. Graças a Deus. Tenham todos uma boa noite e tenham amanhã um dia abençoado. Amém.